maior filósofo da filosofia ocidental, teve uma professora que é pouco falada, pouco reconhecida. Vamos falar hoje sobre a Diotima. Talvez você nunca tenha ouvido falar, mas hoje a gente vai aqui desenvolver como é que ela influenciou profundamente a filosofia ocidental. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto aqui não é filosofia. Vou aproveitar que a BBC News Brasil fez uma reportagem, né, sobre a Diotima. O título aqui é Diotima, a professora do amor de Sócrates e outras três filósofas gregas que talvez você não conheça. Que é o busto da Diotima na Universidade da Austrália Ocidental. Isso aqui é uma matéria originalmente publicada pela BBC News Mundo, que foi traduzida, né? Ela foi publicada em 31 de março de 2024. Vamos lá, vamos conhecer a Diotima aqui junto, que é uma personagem bastante interessante. Primeiro vem a beleza, a atração física e o desejo sexual. E se tudo for além das aparências, talvez você se encontre subindo a escada de Diotima. A escada de Diotima é uma das metáforas mais conhecidas de quem estuda filosofia antiga. Se você não conhece, fica aí que a gente vai dar uma olhada nela. Sabemos sobre ela graças a Sócrates, que viveu ali no século V a.C. Em uma obra de Platão, ele recorda as lições que aprendeu daquela mulher muito sábia. Diotima foi a professora de Sócrates. Em um vídeo de animação da BBC, o filósofo britânico Nigel Warburton explica o que é essa fascinante escada. Eu vou ler aqui, caso ele não explique a contento, eu venho aqui e explico para vocês, tá? Mas vamos lá. Segundo Sócrates, Diotima dizia que o desejo pelo corpo de uma pessoa que consideramos bonita é apenas o primeiro degrau de uma escada, que nos leva a valorizar a forma da beleza. Ele é um meio para um fim superior de apreciar a ideia abstrata de beleza, segundo Warburton. Diotima acreditava que para aprender sobre beleza é preciso reconhecer em primeiro lugar a beleza física do amante desejado. Se você for racional, irá também admirar a beleza física das outras pessoas. Subimos então o degrau seguinte, ele está explicando bem até aqui, tá? Para observar a beleza que fica além das aparências, a beleza da sabedoria e do conhecimento, a beleza de mentes belas, mesmo aquelas que residem em corpos que não são particularmente bonitos. De fato, quando o Sócrates vai dizer com quem que ele aprendeu sobre o amor, ele fala, eu aprendi com a Diotima. E a Diotima vai fornecendo uma espécie de escada metafórica. Você parte primeiro do físico e progressivamente você vai subindo até o não físico. No entanto, o físico é essencial. Sem ele, você não sobe a escada. O último degrau é conseguir reconhecer a forma da própria beleza, a noção abstrata, pura, geral da beleza. Nela também estão presentes as qualidades morais da bondade. A escada de Diotima é uma metáfora para tentar explicar como nós saímos progressivamente do mundo físico, esse mundo no qual todos nós habitamos aqui, rumo ao mundo não físico, ao mundo das formas, das ideias, do eidos, perfeito de Platão. Desta forma, Diotima acreditava que se você ficar encantado com o físico de uma pessoa, você estará subindo o primeiro degrau de uma escada que pode levar você a apreciar de forma mais intelectual a beleza universal. Diotima é uma dentre quatro figuras femininas de destaque na filosofia grega que merecem ser apresentadas. De fato, a Diotima aparece, e esse é o único registro que nós temos dela, no banquete do Platão. Nós não sabemos quem ela é, no sentido de com quem que ela aprendeu, se ela era uma sacerdotisa, se ela era uma filósofa, se ela era uma cortesã, a gente sabe que ela era estrangeira, ela não era de Atenas. E é curioso que o Platão coloque na figura feminina, ou nesta figura feminina específica, a professora do seu professor. Então, se Sócrates é o filósofo professor de todos os clássicos, porque ele foi professor de Platão, que foi professor de Aristóteles, então Diotima foi professora de Sócrates. Olha a importância dessa mulher aqui, sendo ela fictícia ou não. E vamos explorar mais. Diotima e o amor. Mariana Gardelha é doutora em filosofia e professora da Universidade de Buenos Aires, na Argentina. Ela é autora do livro Las Griegas,
poetas, oradoras e filósofas. Aspas para ela. É verdade que existem poucas evidências sobre as filósofas gregas, mas isso não costuma ser impeditivo quando estudamos certos filósofos gregos, sobre os quais também não temos muitas informações. Explicou ela à BBC News Mundo, a serviço em espanhol da BBC. E é verdade, tá? Por exemplo, Pitágoras, que nós costumamos associar ao primeiro filósofo, não ao primeiro filósofo. O primeiro filósofo nós associamos a Tales de Mileto. Mas Pitágoras foi quem teria usado primeiro a palavra filosofia, no sentido de amor à sabedoria, ou filósofo no sentido de amante da sabedoria. Temos pouquíssima fonte evidencial sobre quem foi Pitágoras. Pouquíssima. Isso se estende para a vida de vários filósofos chamados pré-socráticos. Então, se nós vamos, por um acaso aqui, excluir a Diotima da história da filosofia porque temos poucas fontes sobre ela, pelo mesmo critério, se quisermos ser coerentes, teremos que excluir alguns filósofos que estão no cânone da filosofia. Isso é muito interessante. Aqui outra referência de desenho, Sócrates e Diotima, do pintor neoclássico francês Jacques-Louis David. Para ela, a professora, sempre se lança um manto de dúvidas sobre as filósofas que às vezes acaba sendo um pouco excessivo. Os estudiosos observam os testemunhos com profundo ceticismo. Seu livro abordou o tema do ponto de vista contrário, acreditar um pouco mais nos poucos testemunhos e fontes existentes, mas ela adverte que Diotima é uma figura complicada. Existem muitas dúvidas se ela realmente existiu. A obra de Platão, na qual Sócrates apresentou os ensinamentos de Diotima, é o Banquete, já falamos aqui, né? O texto em que ela aparece como uma personagem dedicado ao Eros, ao amor. E na vez de Sócrates falar sobre o amor, porque o Banquete é um diálogo em que vários personagens dão a sua versão do que é o amor, e Sócrates é um deles, ele diz que irá mencionar o discurso que ouviu de Diotima, que é especialista em assuntos eróticos. Sócrates também afirma que ela é sacerdotisa da cidade de Mantinéia, e além de conhecer os assuntos do desejo e ter sido sua professora, ela ofereceu sacrifícios aos deuses para retardar a chegada de uma peste. De fato, na obra de Platão, Sócrates afirma: tudo o que sei sobre o amor devo a ela. Em um trecho do diálogo entre ambos, Diotima faz uma pergunta sobre o amor e Sócrates responde que, se ele soubesse a resposta, não admiraria sua sabedoria, nem procuraria você para aprender essas verdades. Mas voltemos às dúvidas. Martine Fisher, a historiadora e escritora australiana, autora do artigo Diotima and the Philosophy of Love. No artigo, ela defende que os eruditos da Alta Idade Média e da Antiguidade nunca questionaram a existência de Diotima. Olha que interessante. Os primeiros textos, diz aqui a Martine, sobre Diotima também demonstram que ela era respeitada por suas habilidades e sua posição na sociedade. Por exemplo, a comédia O Eunuco, de Luciano, escrita no século II d.C., começa mencionando a Diotima, Argélia e Aspásia. E aqui ela introduz, então, dois novos nomes, né? Como prova de que houve mulheres filósofas. Em um livro emblemático sobre o tema, Historia Mulierium Philosopharum, a história das mulheres filósofas, em tradução livre, de 1690, Gilles Menage também não coloca em dúvida a existência de Diotima. Mas pesquisadores posteriores, como o filósofo americano Alan Bloom, acreditam que Diotima não tenha existido. Chegou-se a cogitar a possibilidade de que ela fosse o reflexo de outras mulheres da época. A filósofa Zoe Aliozzi, mencionada pelo escritor britânico Will Buckingham, afirma que, seja ela fictícia ou não, sua vez teve poderosa influência nos argumentos de Sócrates, sua voz, e, portanto, na história da filosofia como a conhecemos. Por outro lado, o Museu do Brooklyn, nos Estados Unidos, destaca, em um breve texto sobre Diotima, que, em O Banquete, praticamente se atribui a ela a invenção do método socrático de perguntas e respostas. E isso aqui, meus amigos, é o interessante. Isso aqui é a invenção da história da filosofia, porque o método socrático de refutação, de perguntas e respostas, e fazer com que o interlocutor caia em contradição, é basicamente o método mais básico da filosofia. E, por extensão, o método mais básico da ciência. Já pensou que isso foi inventado por uma figura feminina, ao Sócrates?
Isso é muito interessante. É muito interessante. Percebe? Contrariando os argumentos de que Diotima seria uma criação literária que serviu de porta-voz a Platão, acadêmicas feministas observaram nas suas palavras uma visão feminina de uma ética do cuidado que a diferencia dos seus contemporâneos masculinos, conclui o texto do museu. Mas para Gardeia, o importante é dar a ela o devido valor. Não se sabe ao certo se as coisas foram assim, mas este não pode ser um impedimento para que se faça um esforço de contar uma nova versão da história da filosofia, diferente da canônica, incluindo as vozes dessas mulheres reais e de historicidade duvidosa, que nos permitem entender como elas eram observadas e representadas. E aqui entram outras mulheres, por exemplo, a Temistocleia, que seria professora do Pitágoras. No século VI a.C. surgiu uma figura que temos certeza de que existiu. O importante historiador grego Diógenes Laércio nos conta sobre a Temistocleia, embora o filósofo Porfírio, no livro A Vida de Pitágoras, refira-se a ela como Aristocleia. Diógenes e Porfírio são ambos filósofos depois de Cristo, tá vendo? Seja qual for o seu nome, o fato é que os dois escritores destacam que ela foi professora de Pitágoras e ensinou a ele as doutrinas éticas. Então vamos lá. Acredita-se que ela tenha sido sacerdotisa ligada ao culto do deus Apolo. A biografia de Pitágoras é enriquecida pela presença de muitas filósofas, explica Gardeia. Temistocleia é sua professora, Teano é sua esposa ou discípula, e ele tem 3 filhas filósofas, Mia, Damo e Ergnote. De fato, Pitágoras foi o primeiro filósofo a aceitar mulheres discípulas e ele chegou a ser chamado de feminista. Há quem acredite que a influência de Temistocleia sobre Pitágoras tenha sido um dos motivos que levaram o matemático a permitir professoras na sua escola. As mulheres não são incorporadas aos grupos pitagóricos como esposas, mas como filósofas, segundo Gardelha. Elas aprendem as doutrinas de Pitágoras e as ensinam, elas transmitem esse conhecimento. Este é o caso típico de Temistocleia. Interessante, né, meus amigos? Interessante. Tem a Hipárquia, ou Hipácia, a depender de como nós traduzimos, a cínica. A jovem Hipárquia pertencia a uma família aristocrática. Aqui ela já está vivendo antes de Cristo, tá vendo? Século IV, III e III antes de Cristo. Ela tinha muitos pretendentes ricos, nobres e belos, mas recusou a todos. Ela havia se apaixonado perdidamente por um homem mais velho, o filósofo Crates de Tebas, e disse aos seus pais que, se não a deixassem se casar com ele, ela colocaria fim à própria vida. Seus pais pedem a Crates que a convença a não se casar com ele, conta a pesquisadora. Ele tentou atender ao pedido de diversas formas, até que um dia ele tira a roupa em frente a ela e diz, olha que curioso, este é o noivo e estes são meus bens. Se você quiser viver comigo, precisa viver como eu vivo. Ele não tirou a roupa para mostrar erotismo, tá, gente? Ele tirou a roupa para mostrar que ele não tinha posses, ou ele não se importava com posses. Era o século IV a.C. e Crates era cínico, discípulo de Diógenes de Sinope, também conhecido como Diógenes o Cínico, ou o Cão. Conhece esse filósofo? É o filósofo que, na frente do Alexandre o Grande, quando o Alexandre lhe ofereceu tudo o que ele pedisse, ele só disse o seguinte, afasta um pouco para o lado e sai da frente do sol, que você está atrapalhando o meu banho de sol. Esse é o Diógenes. E Hipárquia renunciou a todas as suas riquezas e comodidades para se casar com ele. Diógenes o Cínico vem da palavra grega kinos, que era cão. Cínico era aquele que se comportava como um cão, que parecia um cão. O matrimônio é mencionado nas fontes e é chamado de casamento de cães, prossegue Gardeia. O cão é um símbolo muito importante para o cinismo porque os cínicos se propunham a viver como cães. Cínico em grego significa canino que se comporta como um cão, como eu acabei de falar, né? A ideia era viver com simplicidade, com o mínimo possível, de forma independente, libertar-se do material, voltar para a natureza, sem ter vergonha, explica a professora. Um dos principais objetivos dos cínicos era questionar as normas e valores socioculturais que nos tornam escravos. Essa independência não se referia apenas ao material, mas aos desejos, como o desejo de honra, de ocupar cargos políticos e de ter prestígio. De fato, em grego, independência é autarkeia, que é o domínio
de si, governo de si. E o governo de si significa você não depender excessivamente de coisas que não dependem de você. Olha a raiz aqui do estoicismo, inclusive. O cinismo precede cronologicamente o estoicismo. Isso depende tanto de bens materiais, né, aquilo que não vem de você, mas também vem do que vem dos outros. Por exemplo, o reconhecimento de que você é uma boa pessoa, o que a gente chama de honra, né? Ele continua aqui. Diferentemente de muitas mulheres da sua época, Hipárquia não ficou dentro da casa. Ela se dedicou a viver como cínica. As mulheres na Grécia costumavam se vestir com uma túnica, um vestidão, né? E um manto, o que deixava entrever muito pouco do corpo, segundo Gardeia. Esse aqui, né? Exatamente essa vestimenta aqui. Mas Hipárquia usava o mesmo que todos os cínicos, apenas um manto duplo, sem túnica. Ela ficava seminua como Crates, o que era muito escandaloso. Em uma ocasião, Hipárquia entrou em um banquete, um espaço tradicionalmente destinado à socialização dos homens. Embora houvesse mulheres no local, elas se dedicavam à dança e à música. Nessa reunião, Hipárquia teve uma discussão com o filósofo cirenaico Teodoro, o ateu. Ela apresentou a ele um sofisma. É muito bom esse nome aqui, tá? Teodoro o ateu. Porque em grego, Teodoro significa exatamente adorador de Deus. E o adorador de Deus ser reconhecido como o ateu é muito irônico. Ela apresentou a ele um sofisma, como conta o historiador Diógenes de Laércio, que é o seguinte: o que não pode ser considerado prática de injustiça, quando for feito por Teodoro, também não seria chamado de prática de injustiça se o fizesse Hipárquia. Quando Teodoro bate em si próprio, não comete uma injustiça. Então Hipárquia também não cometerá injustiça se bater em Teodoro. O filósofo não respondeu, ele preferiu levantar o manto e revelar seu corpo nu, o que não a perturbou. Esta é a que deixou a lançadeira junto ao tear? Perguntou Teodoro, em referência ao papel tradicional de tecer, exercido por muitas mulheres. Era como se ele dissesse assim: essa aí é a mulher que deixou o fogão lá, sem ninguém para pilotar, né? Seria equivalente a isso, contemporaneamente falando. Ela fala: sou eu, Teodoro, respondeu Hipárquia. Você acha que tomei uma decisão errada ao usar para minha educação o tempo que iria perder no tear? Gardeira defende que esse testemunho é importante porque é a primeira reivindicação pela educação das mulheres na boca da Hipárquia. Não vou perder meu tempo tecendo, não fiz mal em abandonar o tear, vou me dedicar à minha educação. Hipárquia escreveu várias obras, mas, isso é triste, só chegaram até nós os títulos, como Hipóteses Filosóficas e Perguntas para Teodoro. Ela viveu no período helenístico, quando as mulheres tinham mais acesso à educação, por isso não estranha que ela soubesse escrever, segundo a professora. Diógenes elogia a grande cultura filosófica e elegância de raciocínio de Hipárquia, comparando a Platão. Olha que interessante. Destacam Giulio de Martino e Marina Bucchese, no livro Las filósofas, las mujeres protagonistas en la historia del pensamiento. Interessante isso. Areté e o hedonismo. Também no século IV a.C., areté é a palavra grega que a gente pode traduzir para virtude. E hedonismo é o culto ao prazer. Também no século IV encontramos uma filósofa chamada Areté, filha de Aristipo de Cirene, discípulo direto de Sócrates e fundador da escola cirenaica. Trata-se de uma escola hedonista que defende que o propósito da ação não é alcançar a felicidade, como propunham muitos filósofos gregos, mas conseguir o prazer. Existem testemunhos de que Areté assumiu a escola fundada pelo pai, escreveu uma grande quantidade de obras e foi professora de muitos discípulos. Olha que interessante. Areté desempenha um papel muito importante na transmissão das doutrinas cirenaicas de geração em geração, destaca a professora, mas não temos nenhum testemunho que transcreva palavras que ela tenha dito, nem trechos dos seus tratados. Os cirenaicos acreditavam que nossas ações precisam levar a conseguir o prazer e a evitar a dor. Mas não se trata de satisfazer qualquer tipo de prazer, nem de ir atrás de qualquer prazer, mas sim poder fazê-lo com certa medida, para que essa busca não nos destrua, segundo Gardeia. Nota, muita gente acusa o hedonismo de ser uma doutrina do prazer pelo prazer, não um prazer segundo certa medida. E até aqui, e no epicurismo também, o prazer não é advogado desmedidamente.
Arete tinha legitimidade entre os cirenaicos e era conhecida por todos, não só por ser filha e discípula de Aristipo, mas por ser líder da escola e professora de outros cirenaicos. É um dado curioso, é que não existem testemunhos de outras mulheres cirenaicas. Arete é a única filósofa cirenaica de que temos conhecimento. E aí acaba a matéria. Meus amigos, houve filósofas mulheres, só que delas temos poucos registros. Mas a depender do testemunho de Platão, um dos maiores filósofos de todos os tempos, se não o maior, ela foi professora do seu professor. Se você quer estudar filosofia com profundidade, considere o núcleo de formação filosófica. Nós estamos nesta semana em Black Friday. Portanto, você vai ter um desconto quase pela metade do preço. Fica aqui embaixo e faz seu cadastro no grupo que a gente vai revelar a oferta lá. Se você está vendo esse vídeo muito depois, provavelmente o link já mudou. Mas se você está vendo essa semana, aproveita agora, que daqui a pouco a oferta acaba. Como sempre, você é o que pensa e que com Sócrates. Tchau, tchau.